Meus queridos, olha onde nós estamos hoje. Cenário diferente, hein? Muito diferente. Ih, ih, ih. Olha quem tá aqui. Diegão da Gunharte. Diegão, hoje vídeo especial diferente, hein? Diferente, um lugar diferente, fazendo a submersa. É, Que caramba. isso? Pela primeira vez. Vamos lá. Primeira vez gravando conteúdo aqui na fazenda. E um conteúdo polêmico. A gente já vai começar de cara com conteúdo polêmico. Pô, sério? É. A gente já vai chegar com o Tu pé já na quer me porta. botar na treta? Já vou te botar na melhor situação possível aqui, cara. Então vamos lá. Conteúdo de hoje. Os melhores e os piores substratos férteis. Pô, vai ficar difícil, cara. Tem que só ter substrato bom. Mas a gente também vai citar aqueles que... Em memória. Em memória. Os que beleza. não estão aqui. Beleza, vamos lá. Beleza? Vamos lá? Diegão, é o seguinte. Eu comecei uma série no canal há pouco tempo falando, obviamente, sobre os melhores e piores produtos. Fiz sobre termostato, né? Em breve vai sair sobre Hang-On, né? Mas aí no meio do caminho a gente acabou decidindo gravar sobre substrato fértil, que é um assunto que perguntam muito pra gente nos comentários dos vídeos aqui no YouTube e também em live, caixinha de perguntas no Instagram. Qual é o melhor substrato fértil? Ou tal substrato fértil é bom? Enfim, hoje nós estamos aqui para você, principalmente, né, para dar essa opinião aí sobre substrato fértil. Vamos lá, Diegão, fica à vontade aí. Então, Matheus, pela experiência, né, de uso de substrato que já tem algum tempo, eu percebo que é mais uma questão de durabilidade na liberação de nutrientes do que propriamente dizer se um substrato é muito bom ou é muito ruim. Assim, eu já falei isso em algumas outras oportunidades, né, no teu canal, que assim, hoje em dia acho que não tem muito mais essa questão de um produto que é muito, muito ruim e o outro que é muito, muito bom. Né? É claro, a gente tem os produtos que são medianos, né, e os extraordinários. Eu acho que hoje está mais dividido nessa categoria. Como é que eu vou dizer? Até para uma empresa se lançar no mercado, ela precisa lançar algo competitivo. Sim, senão não consegue, de fato, nem dar a largada, né? Vamos dizer assim. É verdade. Então, eu acho que o mercado hoje está muito Equilibrado, né? por cima, né? Então, se você lança algo que é muito ruim, cara, a coisa nem vai para frente, né? O público já começa a reclamar e aí o que acontece? O produto de fato não decola, né? Não consegue fazer frente às outras marcas que a gente já tem disponível, né? Como eu te falei, né? Eu quando vou plantar um aquário, né, ou vou sugerir para algum cliente, eu sempre levo alguns aspectos em consideração, né? Quer ver, por exemplo, granulometria de substrato. E isso eu acho bastante importante, porque quanto mais grosso, quanto maior for a granulometria, maior a dificuldade de você conseguir plantar, né? E para uma pessoa que não tem muita experiência, isso acaba às vezes complicando, né? Por exemplo, se você pegar no zoom aqui, né, a gente já pode fazer um comparativozinho, né? Esse aqui é o substrato Florablase Pro da Colombo, tá? Você vê que ele tem uma granulometria bem fina, né? Cerca de 1 a 1,5 milímetro. 2 milímetros, mais ou menos, né? E aí vamos pegar aqui um outro substrato que é excelente, o Amazônia Ada versão 2. Ele aí já é um pouquinho mais grosso. E se a gente compara aqui com o Shihiros, ele já é um pouquinho mais grosso, né? Então, a granulometria ela é importante nesse quesito, né? Porque se você tem um substrato muito grosso, aí você acaba tendo dificuldade de plantar, principalmente ali onde você tem as camadas mais finas, que é onde a gente está colocando ali o carpete. Se for um aquário de concurso, onde a gente costuma deixar a camada da frente bem fina, aí se torna mais difícil ainda. Imagina para uma pessoa que não tem muita experiência no plantio, né? Então, galera, quando for escolher um substrato fértil, né, já considera a granulometria. Quanto mais fino, né, quanto menorzinho, mais fácil vai ser para você plantar. Outra coisa é a questão da liberação de nutrientes na água, né? Embora todos os substratos que a gente vai mostrar aqui hoje, eles podem ir direto na coluna d'água, existem alguns que liberam mais substância e outros que liberam menos substância. Então você tem que ter cuidado na hora de começar a fertilizar, né? Porque, imagina, se você ainda está com um aporte muito grande de nutrientes na coluna d'água e você já começa a fertilizar, você vai ter problema com a alga e com as plantas. Então você tem que ter essa sensibilidade
na hora o momento certo para começar a fertilizar o aquário, para você não começar errado, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Já percebi que alguns substratos, eles são um pouco mais duros, né? Esses costumam ter uma liberação menor de nutrientes na coluna d'água. Então, consequentemente, você tem que começar a fertilizar com a fertilização líquida um pouco antes. Os outros que são mais macios, né, eles têm uma tendência a liberar mais substância. Então, você leva um tempo maior para começar a fertilizar. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Não, perfeito, né? E ontem nós estivemos lá na Aquabase e algo que chama bastante atenção também é a questão do quanto tempo aquele substrato fértil vai continuar liberando, né, sais, aí, vamos dizer assim, minerais, né, nutrientes na água. E o próprio André falou lá pra gente que tem um substrato da ADA que eles estão utilizando lá há 6 anos. Né? Aquele substrato ele passou por 6 montagens diferentes. Então, com certeza, essa questão da durabilidade, né, do tempo que o substrato vai liberar esses nutrientes contam muito também, né? Você entrou aí num outro aspecto. Né? O que acontece? O tempo que o substrato consegue manter a integridade, né, dos grãos é importante para que você consiga usar ele, de repente, numa próxima montagem. Né? Desmontou o aquário, você pode dar uma boa, reaproveitar, dar uma boa lavada, que é para tirar o excesso de nutrientes, de fezes de animais que provavelmente vão se acumular ali ao longo do tempo, né? E aí você consegue reaproveitar. Existe uma coisa chamada CTC, que é a capacidade de troca catiônica, né? Isso aí é a capacidade que o substrato tem de absorver sobras de nutrientes que ficam na coluna d'água. Né? E aí as raízes das plantas conseguem absorver. Né? Então isso é bastante importante também levar em consideração. E aí entra de novo nessa questão, né, da porosidade do substrato, né, a porosidade do grão. Então se ele é um substrato mais poroso, além dele permitir colonização de bactérias, uma permeabilidade de água maior, né, e absorver nutrientes que porventura podem sobrar na coluna d'água, né, ele vai estar transferindo isso para raízes das plantas, né? Então isso é muito vantajoso e no sentido da longevidade do substrato também, né? É o que você falou, eles lá estão usando o Amazônia ADA, né? Que é uma empresa que é meio que como é que eu vou dizer? Eles são embaixadores, né, do produto, então eles têm uma filosofia toda voltada para o uso dos produtos ADA. E realmente são produtos que têm uma longevidade muito boa. Isso também tem que ser levado em consideração na hora de você adquirir o substrato, né? Porque uma coisa é você pensar ali a curto prazo. Vou comprar esse aqui porque é um pouco mais barato, mas aí imagina, daqui a, sei lá, um ano e meio, quando você for remontar, talvez você tenha que jogar aquele substrato fora e comprar um novo. Contra um que você vai investir um pouco mais e vai conseguir levar ele por algumas montagens. Sim, e tem também a questão, eu ouvi também muito isso, né, que substratos de origem japonesa, substratos férteis, né, de origem japonesa também tem uma qualidade, sim, superior, né, aos demais. Eles provavelmente devem ter acesso a uma matéria-prima diferente, né? Talvez a tecnologia com que esses substratos são fabricados, né? Então, assim, é uma cultura que preza muito pela qualidade de produção dos produtos, né? Então, acaba que você realmente vai ter uma longevidade maior se você tiver adquirindo um substrato nesse. Não querendo desmerecer as outras marcas, né? Porque também tem os seus méritos, não é fácil você lançar um produto, requer tempo de estudo, né? Testes a serem feitos. Então, é isso, Matheus. Assim, vamos dar uma passada aqui nas opções que eles têm. Vamos aqui começar pelos importados, já que eles já estão aqui mais da frente? Sim, vamos lá. Então, assim, acho que é um substrato mais conhecido do mundo. Dispensa muitas apresentações, né? É o substrato Amazônia ADA. Ele agora foi lançado esse versão 2, que ele vem com um pacotinho de umas pastilhas, né, de fertilização. Aqui tem até aqui, ó, no detalhe. Uma fotinha ali. Ele vem com um pacotinho para você colocar junto ao substrato e aí prolongar ainda mais a vida útil dele. Bacana. Tá? Ainda nos importados, nós temos aqui o substrato
da Shihiros, uma empresa muito famosa aí pelas luminárias, né, de excelente qualidade que eles têm, tá? Ó, como eu tinha dito já anteriormente no vídeo, né, é um substrato que é um pouquinho mais grosso, né, e apalpando aqui, ó, ele também é um substrato um pouquinho mais duro, tá? Então, talvez ele não libere tanto nutriente na coluna d'água comparado ao ADA, que é bem macio, você consegue amassar, ele esfarela mesmo. Entendi. Tá? Aqui tem a gente tem o Colombo, você falou também, é uma outra empresa fabricada no Japão, né? Esse tem uma granulometria que me agrada bastante, ele é bem fininho, tá? E fazendo aqui, ó, a gente apalpando, ele também é macio, bem semelhante ao ADA. Né? Inclusive, pelo que eu já ouvi, o Colombo, ele faz frente ao ADA mesmo. Sim. Né, no mercado em si. Então me leva a crer que também é um substrato que você consegue, a partir do momento da montagem, levar um tempo maior para começar a fertilizar o aquário, né, principalmente no que diz aos nutrientes de crescimento. E aqui a gente falou da questão da tecnologia japonesa, eles fazem questão de deixar exposto aqui, ó, Made in Japan. Exatamente. Vamos lá atrás tem o Aquavitro. Isso, o Aquasolo. Aquasolo da Aquavitro. Tá? A Aquavitro, para quem não conhece, pessoal, é uma divisão da Siquem. Vamos dizer, uma divisão de elite, né, da Siquem. A tropa, mais especial. Tropa de elite da Siquem. Tropa de elite. E é um substrato que, confesso, eu nunca usei. Tá, mas eu tô vendo aqui que a embalagem é opaca, a gente não consegue ver o conteúdo. Mas aqui vem meio que uma demonstração mas na me imagem. Parece que é um substrato também com uma granulometria bem fina. Bem fina, né? Tá, e tratando de Siquem, Aquavitro, né, assim, os caras geralmente costumam mandar bem e fazer um produto de ótima qualidade. Aproveitando que a gente está falando de Siquem, por mais que não tenha aqui no momento, mas também tem o substrato fértil da Siquem mesmo, né? Sim, existe substrato fértil da Siquem, tá? Que provavelmente deve ser um pouco inferior a esse. Por último aqui, Matheus, falando dos importados, né? A gente esse daqui já é nacional. É o Plant Pro. O Plant Pro. O Plant Pro já é nacional. Então é um substrato... Bota ele aqui pra frente pra gente ver a embalagem dele. A embalagem é grande? Se vira aí, cara. Se vira aí que eu não vou te ajudar, não. Obrigado. Ó. Esse também tem embalagem, ó, você vê que o substrato chega a ser até um pouco úmido, né? Isso é importante também, Matheus, porque quando a gente for encher o aquário, se o substrato já tem uma umidade prévia, a tendência é que os grãos não fiquem flutuando. Sim. Tá? Isso também é um ponto a se considerar. Às vezes acontece de você encher o aquário e ficar boiando alguns grânulos, né? É um substrato que tem uma granulometria intermediária, mas também é uma ele vem disponível, inclusive, em 2 granulometrias diferentes. Entendi. Esse daqui já tem 2 opções. Bacana. Né, que aqui no momento a gente não tem, mas só que ele é um substrato que é mais fininho. Ele é bem macio também. Bem macio também, né? Tá, então deve ter uma alta capacidade de troca, né? E também bem bacana. Esse Plant Pro até eu tenho já alguns comentários sobre ele, porque eu fui até a Reef Point, que é quem distribui, né, esse substrato aqui no Brasil, né, e esse substrato ele tem um excelente custo-benefício, né, cara? Ele não veio assim para disputar mercado com ADA, com Colombo, né? Ele veio mais para disputar aí, vou dar um comparativo com o Oceantec, né, que é aquele Plant Grow, mas eu acho que Soil, né? Mas pelo esse que eu vi daqui aqui é algo de qualidade bem superior. Bem superior, né? Assim, já falando da granulometria, ele é bem mais fino do que o da Oceantec. E mais macio também, né? E mais macio. Então vai te ajudar na hora do plantio e provavelmente também na longevidade. Não, aproveitando que a gente está falando também da Oceantec, então, né, o Plant Grow Power Soil. O Plant Grow Power Soil da Oceantec já usei algumas vezes. Ele tem os grânulos um pouco maiores, isso é algo que me incomoda um pouco, tá? Principalmente na hora de fazer o plantio, mas é um substrato que funciona muito bem. Eu já usei em algumas montagens, já usei em aquário de cliente, não costuma dar problema, tá? E ele também tem os grânulos bem durinhos. Então, normalmente, o substrato do Oceantec eu costumo fertilizar o aquário já com 2, 3 semanas, já com os nutrientes de crescimento, ou seja, ele não libera tantas substâncias na água. Sim, esse da Oceantec já seria mais assim um custo-benefício, né? Custo-benefício, exatamente. Aqui no Brasil, cara, a gente não tem nem o que falar, porque ele às vezes chega nas lojas e vai embora muito rápido também, né? Por conta disso, né, Matheus? Sim. Ele tem um excelente custo-benefício, então acaba dominando um pouco o mercado, né?
para quem busca algo mais em conta. Sim, né? perfeito. Aí lá atrás, ó, tem esse daqui, que eu também tenho umas referências muito boas sobre ele, cara. Pocket, É Pocket nacional, River. isso, nacional. Inclusive, mandar um grande abraço pro Clebão lá da Pocket River, cara. Esse substrato fértil aqui, para quem me acompanha, sabe que eu gravo muitos vídeos lá na Aquário Monster Shop. E todos os aquários plantados de aquapaisagismo da Aquário Monster Shop, eles são montados com esse substrato fértil aqui. Né? E assim... Esse aí tá, máquina, tá envenenado. Tá Envenenado. E todos os aquários plantados lá da Pocket River, eles... Da Monster Shop, né? São com Pocket River. Isso aí. Eu fiquei até perdido com o barulho dessa máquina aí. Envenenado, né, filho? São montados com esse substrato aqui, né? E feedback do próprio Diego, que lá o aquapaisagista também é Diego. Diego também? Diego Pérez, mandar um grande abraço pra ele também. Ele falou que gostou bastante desse substrato aqui. Mas eu já vi você dando uma analisada aí, passa o seu feedback. Granulometria fina, né? Mas eu tô percebendo aqui que os grânulos são bem duros. Né? Então, provavelmente também não deve liberar tanto nutriente para a coluna d'água e acredito que deva ter que iniciar a fertilização líquida a curto prazo. Tá? Eu nunca usei esse substrato, tá? Mas normalmente... Por essas características, a gente já consegue ter uma noção. Sim, né? sim. Por mais que a gente nunca tenha usado, se a gente levar em consideração os que eu já usei, né? Quanto mais macio o substrato, consequentemente, mais substância ele libera para a coluna d'água e você vai ter que postergar o início da fertilização líquida. Quanto mais duro, né? Menos nutriente ele libera para a coluna d'água e aí você tem que antecipar um pouco a fertilização líquida. Você começa a notar logo sinais na planta, entendeu, Matheus? Sim. Quer ver, por exemplo, um exemplo de carência de fosfato severa, estaurogínica. Estaurogínica é uma planta que dá logo sinais. Geralmente a primeira planta dá sinal no aquário plantado quando a gente está falando de carência. Ela começa a soltar folhas, ela começa a folha ficar transparente, apodrecida. Né? Então, assim, isso é um sinal de carência de nutrientes de crescimento. Tá? Ou então a folha começa a mostrar amarelamento, né? Enfim, a gente já falou de fertilização em alguns vídeos teus. Sim, isso aí é assunto para outro vídeo, mas basicamente é isso, cara. Como eu estava te falando. Na minha opinião aqui, todos são excelentes. Tem mais dois? Marcas, tem mais dois, agora que eu lembro assim... não, tem mais três, na verdade. Tá, vamos lá. Sobre quais você quer falar? Eu vou deixar o que eu tenho o pior feedback pro final. Beleza. Eu sou polêmico. Sim, entendi. Tu quer me envolver nessa polêmica. Tem o Sakura, né? Sakura Import. Ele tem uma granulometria interessante, tá? Ele não é tão grosso, porém ele é um substrato bem durinho, tá? Ele realmente é bem duro. Eu acho que semelhante ao Oceantec, tá? Então, eu acho que numa escala aí de durabilidade, por esses substratos que são mais duros, eles devem durar mais tempo. Porém, eles também têm uma diminuição na capacidade de troca catiônica. Então, eles não têm um poder de absorção tão grande dos nutrientes que sobram na coluna. Né? Então, isso vai fazer com que você tenha mais cuidado na hora de fertilizar. Tá? Então, tem um aquário lá na loja que eu tenho usado esse substrato. É um aquário que está com pouquíssimo tempo, está com apenas 15 dias. Que é o de Dragon, né? Isso, é o de Dragon. Eu ainda não comecei a fertilizar ele com os nutrientes de crescimento, tá? Só estou dosando... NPK? Não, N não. N já nitrogênio já é nutriente de crescimento. Estou usando só ferro e potássio, tá? Então ele tá bem legal, mas vamos acompanhar as próximas semanas aí para ver quando eu vou precisar iniciar a fertilização, tá? Qual o outro? Tem o M-Breda. M-Breda, já usei M-Breda, eu acho que é um substrato bacana, ele libera uma quantidade legal de substâncias na água, porém eu percebo que ele é um nutriente que ele tem um boom inicial muito grande, as plantas bombam no começo e depois ele também tem uma queda acentuada. Né? Então você tem que acabar usando fertilizante para suprir isso, tá? Mas já usei, é um substrato bem bacana também. E agora, para finalizar... Eu acho que a gente, assim, eu gostaria de citar também o substrato
Da Aquaforest. Ah, é verdade, eu tava esquecendo da Aquaforest. O substrato da Aquaforest, eu tenho usado ele bastante já há bastante tempo, há 1 ano já que eu uso. É um substrato riquíssimo em nutrientes, ele tem uma capacidade muito boa, porém ele necessita de camada de isolamento. Né? Sim, Entre todos esses que a gente citou, é o único, que precisa, né? que necessita a camada de isolamento, tá? E então tem que ter mais cuidado na hora de usar. Porém, eu já tenho aquário lá com 1 ano e 3 meses montado e que eu fertilizo da mesma maneira desde o início e o aquário se mantém, né, estável e as plantas não demonstram sinais de carência. Né? Então, isso prova que o substrato realmente é muito rico, porém você tem que isolar bem, né, o substrato para não ter problema, principalmente no início. Tá? Ah, maravilha. E agora você não finalizou os seus, né? As suas sugestões. Tem mais algum? Eu acho que não, cara. Tem, basicamente... É isso aí, né? Que se você quiser falar de humus de minhoca aqui, eu posso... Cara, tem um que eu, assim... meu compromisso aqui é não passar pano pra ninguém. Sim. Né? E teve um que eu não recebi um feedback muito bom e não foi uma vez só, que é o da Indusfarma. Você não teve experiência ainda com ele, né? Eu nunca tive experiência com o substrato da Indusfarma, porém eu já recebi também alguns relatos de que o substrato que, quando você enche o aquário, ele tende a flutuar muito. As peças, né, os grânulos boiam. Uhum. E isso, assim, é um problema por diversos motivos. Primeiro, se for uma questão onde vai boiar muito substrato, uma coisa é boiar um substrato onde você plantou uma planta de caule desse tamanho que você enterrou ela a, sei lá, 8, 10 centímetros de profundidade. Outra coisa é boiar a parte da frente, onde você colocou um carpetinho. Sim. Então, a chance do carpete boiar também, é grande. Isso vai gerar transtorno já no início da montagem. O que eu, Diego, normalmente faço quando vou plantar os aquários, eu só umedeço o substrato. Tá? Porque, como eles têm uma porosidade grande, se o substrato ele vem muito seco do fornecedor, eu já umedeço aquela camada de cima, então eu meio que já dou uma molhada nele, já dá uma certa encharcada, né? E aí, quando eu encher, não correr risco também. Não correr o risco de boiar, porque até mesmo esses argilosos, às vezes boia um grãozinho ou outro, né? Mas eu normalmente já uso essa técnica, que é para evitar que isso aconteça. Porque, Matheus, é o que eu estava falando, cara. O plantio do aquário é um trabalho meticuloso, cara. Você leva ali, às vezes, 1 hora, 2 horas, se for um aquáriozinho médio, né? Então, assim, é um trabalho de algumas horas e no final Sim. você quer ter a satisfação de encher aquele aquário e poder contemplar. Aí imagina que você passou ali 2, 3 horas plantando o aquário com todo o cuidado do mundo e aí quando você enche, boiou. Você tem transtorno logo no primeiro dia. Não é legal. Entendeu, cara? Então, assim, tomem cuidado, tá? Eu não conheço o produto, o substrato da Indusfarma, não tive experiência na prática, mas eu já ouço relatos de pessoas que reclamam que ele boia. Eu também tive o mesmo feedback, né? E por isso que a gente está citando isso aqui. E é óbvio, se alguém da Indusfarma estiver assistindo o vídeo, tem o seu direito de resposta também. Claro, sim, se alguém quiser né? se pronunciar, fiquem à vontade. Explicar por que isso acontece, de repente tem algum motivo. Porque né? de todos os substratos é o que eu mais vejo isso acontecer, não é normal, né? Isso acontecer. E já que você citou humus de minhoca, dá a sua opinião também. Porque o humus de minhoca, cara, foi utilizado por muitos e muitos anos. Os primórdios. Cara, assim, o humus de minhoca, ele é um substrato que realmente funciona, tá? Eu não vou dizer tem muito nutriente, né? Eu não vou dizer que não funciona, tem muito nutriente, principalmente nitrogênio, né? A gente está falando basicamente do cocô da minhoca, né? É o cocô da minhoca. Então, se você fizer a coisa direitinho, com uma camada de isolamento, né? Funciona, sendo que hoje em dia, Matheus, eu acho que não compensa você tem que passar por um tratamento. Imagina, é um substrato que vem com muito... muita impureza, muita impureza, muita sujidade. Você tem que lavar ele antes, tem que ferver para matar os micro-organismos. Então, assim, o trabalho dá um trabalho. Comparado ao preço de um substrato desses que a gente citou aqui, cara, sinceramente, não compensa. Tá? Mas se você quiser fazer o teste, tentar, né? Às vezes a pessoa também está com muito pouca grana. Sim, quer começar de alguma forma. Quer tentar, né? Às vezes vai preferir passar por esse trabalho porque realmente às vezes não tem a grana para investir 200, 300 pau num saco de substrato desse.
cara, vai em frente. O humus de minhoca ainda é uma opção, vamos dizer. Usa uma areiazinha bem fina para isolar, isola bem, tá? Mas assim, não é para iniciante, tem que ter cuidado na hora de fazer isso, porque se você não souber usar, cara, em uma semana o teu aquário vai ter uma tragédia. Vai estar horroroso. Diegão, por hoje é só. Não, por hoje só esse vídeo aqui, né? Que ainda tem mais uns 8. Tá planejando gravar mais alguma coisa? Tem mais uns 8 pra gravar aqui na fazenda. Aproveitar a vinda pra São Paulo, né? Que isso? Que é isso. Equipe exótica que fala assim. Soquinho, Diegão, Green Art Aquapaisagismo, tá passando aqui na tela pra vocês. Segue o homem lá no Instagram, tá postando muitas atualizações lá, dos aquários lá do estúdio dele, né? Faz os trabalhos lá na Ecotop também. E também agora vindo aqui pra Fazenda Submersa, né? Sim, muito obrigado. Os workshops aí. Local diferente, né, Matheus? Sim. E agradecer aí a equipe da Fazenda Submersa que abriu a oportunidade da gente gravar esse vídeo, explicar aí sobre essa variedade de substratos férteis, né? Sim. E é isso, galera. Fazenda Submersa também tem a lojinha virtual, tem a lojinha física. Chama o pessoal lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Galera de São Paulo, vem pra loja. Vem. E quem não é de São Paulo, compra lá na lojinha virtual que eles enviam pra todo o Brasil. Todo o Brasil. Acho que eles viam também as plantas e os produtos também, cara. Isso aí. Beleza? Então por hoje... aqui, ó. Aqui. Tá só ouvindo, né? O Caio aqui da Fazenda, cara, a gente já aproveitou, né? Tá gravando um videozinho aqui, fazer aquela propaganda da Fazenda, né? Lógico, a Fazenda fica aqui na Chácara Inglesa, Pirituba, número Dom Eric Ferrari 37. Aberto de segunda a sexta, das 10 às 16, às 18 e aos sábados das 10 às 15. Envio pra todo o Brasil. Todo o Brasil. O site lá tá bombando, cheio de promoção, novidade, Plant Farm bombando de planta. Bacana. É isso aí. Tanto produto quanto as plantas também. Sim. Peixe também envia pra todo o Brasil. Peixe. Então maravilha, envia tudo, literalmente. Show de bola. Mostra as raízes ali, ó. Olha ali. Olha lá, ó. Pouca coisa, né? Pouca coisa de raiz. É isso aí. Valeu, Caio, mais uma vez aí. Valeu, gente. Em breve sai mais uns 8 vídeos aqui na Fazenda. É isso aí. Valeu, fechou, tamo junto.